Enquanto isso, estou mandando aqui o link da live pro pessoal. Bom dia, a Isabel entrou. Deixa eu... Não sei se vocês estão ouvindo bem. Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Nós que estamos aqui. Estou ouvindo ótimo. Então tá bom. Hoje tá Ouvindo frio. ótimo. Tá friozinho aqui, né? Tá friozinho, eu tô com frio, eu sou mais friorenta, aí já tô aqui com cachecol, coberta, tô toda preparada aqui, porque na minha sala não tem ar-condicionado, e como eu tenho que ficar com a porta fechada, o arzinho quente tá lá só no outro ambiente, então hoje passar um pouquinho de frio aqui. Ah, É tá isso entrando mesmo, o eu também pessoal. tô. Quem for entrando e puder compartilhar já, né, antes da gente começar a bater o bate-papo com a Isabel. A gente vai falar um pouquinho também sobre ansiedade hoje. Depois, se vocês também deixarem as perguntas, a gente deixa 10 minutinhos no final para responder as perguntas de vocês. Hi, everyone. Sorry, this live will be in Portuguese. We're going to talk about mental health. So, sorry, because we've been speaking Portuguese a lot. Yeah. Então, Isabel, como é que foi a semana? Semana foi ótima, né? Foi Cheia de ótimo. coisas aí, novidades, muita Que coisa bom, que acontecendo. bom. E a Vai, sua semana foi boa? foi boa. Eu fiquei sabendo que você contou que teve vários feedbacks da Organizando. outra live, né? Sim, muitos feedbacks positivos. é, rendeu muito directs, muita coisa também no WhatsApp. E a gente vê, né, Evelyn, como é importante a gente compartilhar um pouco das questões que estão afligindo, né, e de como a gente pode ter um novo olhar, um olhar diferenciado para essa situação, Sim. que traz alguns medos, algumas inseguranças. Love Portuguese. Hey. Sorry, we are Oh, from okay. Brazil, Oh, guys. sorry. That's Yeah. why we're gonna be speaking Portuguese. This live is to help and Yeah. support the Brazilian community that are here in Australia or around the world. And so Isabel is a therapist. I don't know is the right word to Therapist. Yes. yeah. Yeah, So therapist. I'm a therapist. she's giving us Technically, the support. We are from Brazil, so she's giving the support for Brazil. all the Portuguese is speaking um, because it's not just Brazilian. We have Portuguese people. We have people from Angola, countries that speak Portuguese. Portugal. So Yeah. sorry. So if you wanna try to learn Portuguese, this live is for you. And we also will be talking about mental health during this quarantine. So sorry, we're not gonna be speaking English. No. So going back to Portuguese again. Um, Yeah. Então, nossa, para mim aquela live foi bem positiva. Hoje eu vou ver se eu consigo tentar salvar essa live no final para a gente poder, não sei, de alguma forma pôr no YouTube, alguma coisa assim, porque eu recebi Sim, várias algumas pessoas mensagens. perguntaram, Evelyn, Isso, e eu sobre recebi isso. várias mensagens de pessoal falando: eu não consegui pegar no horário, a live fica 24 horas, mas tem Sim. algumas pessoas que estão trabalhando, graças a Deus, e mesmo assim elas gostariam de ter acesso a esse conteúdo, então vamos tentar salvar, gente. Me perdoe a primeira, porque eu não sou expert nesse negócio de tecnologia, apesar de eu estar aqui no Instagram fazendo stories. Mas isso aqui é um mundo novo, então a gente vai fazer o máximo para tentar manter esse material, porque é muito enriquecedor. Muito obrigado, Isabel, por estar aqui com a gente hoje novamente. Gratidão. E bora começar, né? Já tem bastante gente entrando. Vamos Vocês que estão começar. entrando, por favor, compartilhe a live. E lembrando vocês novamente que entraram agora, no final a gente vai deixar alguns minutinhos para responder as perguntas de vocês sobre saúde mental, ok?
Isso. Bom, uma pessoa perguntou aí, but we are from Brazil, and the slide will be in Portuguese, but maybe we could to translate in another moment. Yeah, another What do you time we think, can Evelyn, prepare. about Yeah, Yeah, we can prepare something in it's, English as well. Yeah. yeah, it's good. Okay. Everyone needs now. Yeah. So let's start it. Então, vamos falar hoje um pouquinho. Tiveram algumas perguntas, né? A live passada ela teve, como eu falei, muitos directs, né? E houveram algumas perguntas ainda sobre o tema ansiedade, não é? Isso. Que eu acho que é um dos sentimentos que tem mais, como eu posso dizer, atacado, né? As pessoas, que têm tocado muito a vida e o cotidiano das pessoas. Uma pessoa perguntou, Evelyn, para nós, o que fazer se eu tiver uma crise de ansiedade no meio de tudo isso que está acontecendo? Bom, gente, se for uma crise real de ansiedade, uma crise assim, porque as pessoas em geral, elas pegam algumas temáticas, né, das emoções e tratam como se aquilo fosse algo, ou uma crise, ou algo realmente. Elas colocam mais, como eu posso dizer, elas colocam mais, elas potencializam mais aquela sensação, aquele sentimento, aquela situação do que a realidade. Porque elas não entendem, às vezes, os termos técnicos, né, para aquilo que elas estão sentindo. Porque, afinal, elas não são profissionais da área. E tudo bem. É que nem as pessoas falam, eu estou deprimido. Às vezes a pessoa não está deprimida, às vezes a pessoa está com um humor mais deprimido, ela está com uma nostalgia, Tá ela está triste, com um né? desânimo, está triste. E tudo que é de negativo, no jargão popular, estou deprimido, né? E depressão é uma doença, é um problema muito mais sério, é algo que precisa de medicação, muitas vezes. Então, nem tudo é aquilo que parece. Tá? Por isso que se você realmente estiver sentindo uma crise de ansiedade, algo que de fato te deixe imobilizado, que deixe você de uma forma que você não produza, que você não tenha nenhuma felicidade, que você não consiga fazer suas tarefas cotidianas, é simples mesmo, né? Porque nesse momento nem todo mundo está trabalhando, nem todo mundo consegue produzir. Então, se você tiver uma crise real de ansiedade, em que você se sinta bloqueada ou bloqueado com tudo, aí realmente precisa ir para seria interessante consultar, né? Hoje, vários profissionais da área estão atendendo online, então é possível você fazer um atendimento online, tá? Mas, Isabel, eu não estou podendo ir para um profissional. É possível ter algumas ferramentas que possam diminuir essa minha ansiedade? E o que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa que você deve fazer quando você estiver com uma crise de ansiedade ou um momento de muita ansiedade é, primeiro, faça algo que você possa, naquele momento, se sentir um pouco mais calma. Ou seja, você precisa se conectar. A palavra para você diminuir qualquer sentimento negativo que você esteja sentindo, porque tem gente que sente ansiedade, tem gente que sente tristeza, mas tem gente que sente raiva, né? E aí fica mais explosivo, mais irritada. Então, a primeira coisa que você precisa é se desconectar com o sentimento, e para isso você precisa realmente parar. Você precisa parar o que você está fazendo, parar as suas coisas, para deixar de ouvir essa voz mental que está na sua cabeça. Porque existe um diálogo interno, todos nós temos esse diálogo interno. Sim. Não é? Então a gente precisa se afastar desse diálogo, dessa voz que está falando com a gente, que é aquela voz que fica pensando, meu Deus, e se tudo isso não terminar nunca? E como é que vai ficar meu trabalho? E como é que vai ficar isso? Sabe? Essa voz que fica te dizendo, né? Todas as questões que podem acontecer
é essa voz que te causa muita ansiedade naquele momento. Então você precisa silenciar um pouco ela. Então você precisa se desconectar dela para se conectar com algo que te traga alguma sensação, algum sentimento de mais tranquilidade. E aí cada um tem uma forma diferente, não é? Tem pessoas que literalmente se desconectam assistindo uma série, um Netflix, né? Eu gosto muito de indicar alguns exercícios que de fato tragam você para uma conexão mais elevada. Em que nível? No nível emocional e espiritual. Porque tudo começa através das nossas emoções, né? O eu, e através da nossa espiritualidade, que é aquilo que eu entendo que é mais elevado. Cada um chama como quiser. Tem gente que chama espiritualidade como religião, né? Mas o que a gente chama aqui de espírito é no âmbito da alma, no âmbito daquilo que você se conecta com o mais elevado, com aquela força que faz tudo o que existe no mundo. A natureza, os mares, as florestas, né? O sol, a lua, todos os ciclos da natureza. Então é a forma com que o seu espírito, a sua alma, ela vai se conectar com aquilo. Porque nós somos 3 dimensões. Nós somos o corpo, que é a matéria. Nós somos a mente, que são essas emoções. Que é também essa vozinha que fica falando com a gente, no nosso diálogo interno. E nós somos também o espírito, que é a parte mais elevada que nós somos, né? Então, aquele exercício que eu falei da vez passada, da gratidão, ele é muito interessante. Ele realmente consegue trazer você para um cenário um pouco mais de calma, porque você se conecta com as coisas mais elevadas da sua vida, com sentimentos e emoções mais elevados. Porque o que acontece, Evelyn? A gente, quando entra numa crise de ansiedade, é porque a gente está olhando muito para uma situação específica. Só que a nossa vida, ela não é só isso. Ela não é só o que acontece agora. A nossa vida ela é muito mais do que isso. Ela é o que nós fomos no passado, as coisas que aconteceram no nosso passado, as coisas que também acontecem no nosso presente e as coisas que nós desejamos para o nosso futuro. Que no caso é a nossa visão, né, do que nós desejamos, aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos estar, quem nós queremos ser nesse futuro. Né, que eu chamo de visão. É aquilo que você enxerga no horizonte que é o seu desejo de viver. Então, a ansiedade ela vem porque você só está focado em uma realidade e aquela realidade você não encontra solução para ela. Então, a tua mente está tão focada no problema que você não consegue nem se acalmar para encontrar soluções. Então, a forma mais sensata é você realmente fazer qualquer exercício, gente, qualquer coisa que para você faça sentido. Eu gosto muito, Evelyn, de dizer se para você faça sentido, porque às vezes uma coisa faz sentido para mim, mas não faz para você. Porque Uma depende coisa, às vezes, de para cada mim, pessoa, né? Porque tem pessoas depende que de são cada mais pessoa. ativas, elas vão aliviar a ansiedade e estresse fazendo exercício físico, né? Aí tem Exatamente. pessoas que lê um livro, vai aliviar. Às vezes tem pessoas que fazer o exercício físico vai deixar mais ansioso ainda, né? E tem pessoas que vai Exato. ler E tem livro, pessoas que vai se for ler o acalmar. livro, é capaz de rasgar o Aham. livro todo e jogar fora e ficar pior, né? Pior, tem pessoas que é Então, só ter aquele momento quieto, em silêncio, não precisa de mais nada. sozinho, Isso. é isso Então você mesmo. tem que saber achar a Então, sua forma de se sentir a melhor. sua forma de se sentir melhor, né? Porque há uma diferença entre a gente tentar diminuir a ansiedade no cotidiano, né? Que a ansiedade muitas pessoas estão passando porque elas estão sendo privadas, muita gente, do que fazia antes, muita gente saía para trabalhar, agora tem que trabalhar em casa, todo mundo está precisando se adaptar. Então, a adaptação para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, é algo que precisa que você tenha novas posturas, novos posicionamentos, né? Novas ações, novos hábitos, inclusive. Então, é tudo muito novo para todo mundo. Aí junta tudo isso com a incerteza, com o medo, né? Porque existe uma névoa
de medo para muitas pessoas. Sim. As pessoas têm medo de perder emprego, as pessoas têm medo de como pagar as contas, as pessoas têm medo de pegar o vírus e ficar doentes, têm medo de perder um parente, né? Enfim, medo da economia mundial. Enfim, são muitos medos que pairam no ar. E todos esses medos te levam para um lugar de insegurança, que esse lugar de insegurança te leva, muitas vezes, para a ansiedade. A ansiedade, ela é um sintoma, ela não é a causa. Muita gente acha que tudo isso está acontecendo porque eu estou ansioso. Na realidade, é o contrário. É a forma como você se comporta, observa e interpreta os fatos que estão te deixando inseguros ou inseguras, e essa insegurança te leva à ansiedade, te leva ao medo, né? Então, toda a fundamentação é esse medo mesmo que as pessoas têm de como vai ser o futuro. Para ver se eu estou se acompanhando o que você está falando. Ao meu ver, a ansiedade ela é gerada a partir de medos que a gente tem do cis, né? Porque são e Isso, se isso acontecer, e se tal coisa, e se. Porque daí você fica pensando, agora eu não tenho emprego, e se eu não conseguir arrumar outro emprego? A gente continua com a quarentena, e se não sairmos da quarentena? Tudo na base de possibilidades que a gente nem sabe se elas vão existir ou não. Então, volta naquele papo que a gente falou na semana passada, de estar vivendo ou no passado, que seria nas questões de melancolia, tristeza, que a gente fica grudado em coisas lá de trás. E na ansiedade eu vejo muito que é a pessoa que está vivendo muito lá na frente, imaginando mil possibilidades, das quais a gente não tem controle, né? E eu acho que esse vírus, essa situação que a gente está vivendo, veio mostrar isso, que a gente precisa viver mais no presente, no que trabalhar o que a gente tem agora. Mas a ansiedade, ela te gera isso, uma expectativa, ficar imaginando no si, que pode nunca acontecer, mas você já está se imaginando naquele problema, vivendo um problema que talvez nunca vai chegar. É isso? isso, é isso mesmo. E aí a gente vai um pouquinho além, porque a ansiedade são todos esses sis, né? E se isso acontecer, e se acontecer isso, ou se não acontecer o que eu quero, você percebe que todos esses sis, eles estão pautados numa raiz, numa crença raiz, que a gente falou também, né, na vez passada sobre sistemas de crenças. Esse sistema de crença tem uma crença raiz de controle. Eu preciso e quero controlar os fatos e as coisas. Quanto mais ansiosa a pessoa mais ela tem essa crença que precisa ser trabalhada dentro dela, né? No Theta Healing, nas terapias, a gente trabalha muito as crenças que nos limitam. Então, a gente vive numa sociedade em que, por algum motivo, a gente acha que pode controlar as coisas. E as coisas são incontroláveis. Eu posso, sim, eu sei que as minhas ações elas têm uma reação. Eu sei que as minhas ações me levam para algum lugar, mas existem milhões de pessoas fazendo ações diferentes e existe, além das pessoas, existe um outro plano ao qual eu não tenho acesso, muitas vezes eu não tenho controle. Então, você querer controlar o seu futuro te traz muita ansiedade. Sim. E, como você falou, esse vírus vem para mostrar que a gente confiar que o meu controle é o que vai fazer com que as coisas deem certo na minha vida, o meu controle é que vai fazer com que eu tenha certeza de que isso vai acontecer na minha vida, o vírus veio para dizer que, olha, ninguém tem controle de nada. Significa que eu preciso ter um outro aprendizado, eu preciso ressignificar a minha ideia de controle. Eu preciso ressignificar essa crença e levar essa crença para um patamar de confiança. Há uma diferença, Evelyn, entre controle e confiança, muito grande. Controlar eu faço isso e tenho absoluta certeza de que eu vou ter o resultado X, né? E que
tudo na minha vida, com o que eu faço, está controlado. Isso é muito longe de confiança. A confiança é um estado espiritual, é um estado emocional em que eu percebo que eu tenho as minhas ações, eu faço as minhas ações, eu faço o meu melhor, eu faço o melhor para a minha comunidade, para a minha família, para a minha vida. Eu consigo ter esse discernimento de fazer essas escolhas e eu confio de que existe algo maior do que eu que vai definir se eu vou ter o resultado que eu desejo ou não. Você percebe que Exatamente. é muito sutil, Uhum. mas isso veio para ensinar que a gente precisa se conectar com essa força. Essa é uma força interior, ela é uma força da alma, ela é uma força da espiritualidade mesmo, seja a espiritualidade como cada um chame. Uhum. É muito mais uma conexão com essa natureza, né, nossa, que a gente veio perdendo com o passar do tempo, né? Muito consumismo, tudo muito voltado para o capital, para o dinheiro, para a matéria, né? Uhum. Então é a casa. Se eu tenho uma casa, então eu estou seguro. Se eu tenho um carro, então eu estou seguro. Você percebe que a Tudo isso é confiança e a segurança superficial. humana foi colocada durante muitas décadas e até digo, alguns séculos já, né? Isso vem acontecendo, de que eu estou protegido e a minha segurança está em ter coisas materiais. Sim. O poder, né? E aí o poder, É, exatamente. eu gosto sempre de fazer analogias, pensando em tudo que você está falando aí, né? Eu entendo assim, por exemplo, no ambiente de trabalho que eu tenho, que é uma área muito de estética, de quem aparece mais, né? Você acaba trabalhando com. Eu trabalho muito com modelos, pessoas que têm, que trabalham muito assim com imagem, né? E Sim, que chegam a um determinado patamar de carreira, que elas alcançam assim, um lugarzinho lá no topo, né? E que a gente percebe que a pessoa ela começa a ficar controladora, né? A pessoa controladora, ela não confia no trabalho dos outros, ela manda você fazer as coisas, mas ela já está subestimando a sua capacidade em fazer aquilo que ela te ordenou fazer, e ela tende sempre a diminuir as outras pessoas ao redor para sempre ela estar controlando, né? E aí entra nesse fato que a gente falou, o controle em si, ele não é uma confiança, né? Porque a gente vê pessoas que sim, estão em liderança que são confiantes, elas têm a facilidade maior de demandar tarefa a outras pessoas, de deixar seus, no caso de um chefe que ele exerce uma boa liderança e ele tem autoconfiança, ele delibera os seus me foge a palavra, ele delibera para as pessoas que trabalham, colaboradores que estão com ele, fazerem seu colaborador. serviço sem ter aquela pressão da pessoa toda hora te cobrando algo, porque ele sabe, ele confia que aquela pessoa que ele contratou, ela tem a capacidade de fazer aquilo. Eu já tive chefes que era assim, terrível você trabalhar porque a pessoa quer ser controladora, né? Ela quer mostrar que ela está ali em cima, que ela está no poder, que ela controla, e aí ela acaba fazendo sua vida miserável, né? Porque ela mesma ela não tem Isso, confiança nela. Então a gente acaba intoxicando, né? Pessoas que querem controlar muito, elas vão se intoxicar de alguma forma. E às vezes, da mesma forma, a sim. gente pode fazer essa sabotagem com nós mesmos, achando que a gente pode controlar a nossa vida. Se uma pessoa, você está num ambiente que um chefe faz isso e você não gosta, imagina na sua vida, você fazendo isso o tempo todo, tentando controlar cada passo seu, né? Que a gente acha que a gente pode Sim. programar toda manhã, que é uma coisa, é diferente a gente planejar. Outra coisa é a gente querer controlar esse planejamento, porque realmente, até 2 meses atrás, a gente não imaginava viver o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu imagino que uma E se pessoa. alguém fosse lá atrás e falasse, você ia Ah, dizer, imagina! jamais, Imagina, a ciência impossível, está tão né? evoluída como, Está não? Isso tão é. evoluída e existem tantas coisas que estão controlando tudo, Sim, né? É tudo tão controlado no mundo que jamais sim. as pessoas, os governos vão deixar, permitir que algo
como esse Aconteça. aconteça. E aí vem uma situação como essa para mostrar que, olha, existem coisas que estão fora do seu controle. Fora do E controle de aí, todos. de todos, de todos. E aí é preciso a gente olhar para dentro. A Paula até falou aqui, né, que teve uma crise de ansiedade há 2 semanas atrás. E realmente, Paula, é muito difícil, é muito ruim a sensação, né? Porque a pessoa às vezes não sabe o que está acontecendo, ela tem sintomas emocionais, ela tem sintomas físicos também. E e fica muito fora do controle dela. Então, a sensação naquele momento, ela é realmente muito, muito difícil, Paula, mesmo. E aí, nesse momento, a gente precisa, Evelyn, mais do que nunca, olhar para dentro. Para dentro, para mim, eu enquanto humano, né? É claro que existe toda uma circunstância, toda uma situação, mas se tudo vem na minha vida através do que eu sou, através do que eu penso, através do que eu sinto, significa que as coisas, as crises que acontecem, elas são um sintoma para que eu consiga dizer. Porque se eu não tiver a crise, Paula, em momento nenhum eu vou ter um parâmetro, eu vou ter alguma coisa que me diga: olha, você tem que parar para você olhar para dentro. Sabe? Toda dor, as pessoas têm muita resistência a sentir qualquer dor, né? Seja física, seja emocional. Então a pessoa tem a primeira dor de cabeça, o que é que ela faz? Ela vai e toma um remédio. É muito mais interessante você se perguntar: por que será que eu estou tendo essa dor de cabeça? Sim. Será que eu estou tomando pouca água? Será que está faltando alguma vitamina? E enquanto você vai tomando o remédio ali para aliviar aquela dor, você não está entendendo as causas. Então, qualquer dor física ou emocional, ela está ali como um sinal, como um alerta para dizer para você: é preciso olhar para dentro e entender quais são as possíveis causas. No âmbito emocional, quais são as crenças que eu tenho, quais são os pensamentos que eu tenho que me levam a ter esse sintoma. Porque Toda crise, ela diferentemente da dor de cabeça, para a alma a gente não tem remédio, a gente tem que trabalhar. Não existe remédio para a alma, a não exatamente. ser a gente evoluir, né? Trabalhar Não tem. o Não tem emocional. rota assim Não dá para tomar um comprimido sabe? e acabou. Não. Aí é uma coisa que a gente E tem que acabou. exercitar em trabalhar aquele sentimento diariamente, às vezes Isso. constantemente, de minuto a minuto. É um exercício bem mais intenso, mas não é impossível. É bem mais profundo. E até existem medicações psiquiátricas, né? Para alguns sintomas, para ansiedade, às vezes para depressão. Mas quando isso já está causando uma coisa orgânica, né? Quando eu de fato preciso de uma ação orgânica para me deixar um pouco mais equilibrado, para poder me conectar com o que está acontecendo. Mas não é um Porque remédio se que toda crise cura, né? não é o remédio, não, Porque não, é não vai resolver o diferente, problema. por exemplo, você tem uma Ele vai infecção de anestesiar. bactéria, aí você vai lá, toma um Isso. antibacteriano e vai matar as bactérias e você vai se curar, né? Agora, o Isso. remédio para uma depressão, ansiedade, ele é para tratar os sintomas, mas você não trata a causa. Essa é a A diferença, causa. né? Que a causa, ela sempre ela tá nas nossas crenças raízes, no nosso sistema de crença, naquilo que a gente aprendeu durante a vida, naquilo, nas minhas vivências, em coisas que eu escutei, no inconsciente coletivo. Então, tudo aquilo que me formou enquanto ser humano é o meu sistema de crenças, que tem crenças positivas, ou seja, que são ok, que te levam para cima, né, para frente, para a evolução, e tem crenças que são limitantes, e são nelas que são necessárias trabalhar. E se você está vivendo a sua vida e está tudo fluindo, e não vai ter nenhum momento de crise ou de dor, não vai ter nenhum sintoma que vai te dizer: olha, você precisa parar um pouquinho para olhar para dentro. Porque o ideal, Evelyn, é a gente olhar para dentro cotidianamente. Mas nós não somos educados para isso. Quando a gente chega na fase adulta, é que a gente percebe que é uma escolha. Eu escolho olhar para dentro para poder estar em constante evolução, conectada com quem eu sou e conectada com os meus medos, que todo mundo tem, em algum nível.
algum medo, alguma insegurança, né? Algumas questões que precisam ser resolvidas, algumas dores da alma que precisam ser olhadas com mais cuidado, com mais amor, com mais acolhimento, né? Mas para isso você precisa parar e olhar. Sim. E nem todo mundo quer parar e olhar. Ou porque não tem tempo, ou porque tem receio, ou porque dói. E muita gente foge da dor. Porque olhar para situações difíceis, às vezes sim, às vezes dói. Mas faz parte do processo da cura. Perfeito, Entende? perfeito. É sempre muito bom escutar, né, tudo isso. Acho que hoje está ajudando bastante a Paula. A Paula, ela tinha mandado essa mensagem anteriormente e ela foi minha aluna no Japão, né, de maquiagem. Hoje ela é uma grande profissional lá e ela compartilhou comigo a crise de ansiedade que ela teve. E às vezes a gente fica assim indagando, porque eu conheço ela, ela é uma mulher forte, tem 3 filhos e trabalha muito. E de repente é isso, às vezes a gente acaba trabalhando tanto, sendo mãe, a gente fica naquele ciclo ali, né, que exige, e de repente o Japão ainda não estava numa situação ruim como está agora, não estava numa situação terrível, mas enfim, eu entendo que o noticiário, o fato de a gente estar vendo o que está acontecendo ao redor do mundo inteiro, de repente batendo na nossa porta, parece assim Isso. que vai ser tão terrível. Por isso que até evito não ter TV em casa e jornal, porque a mídia, apesar dos fatos em muitos lugares serem ruins, não significa que sejam do todo péssimo. E a mídia sempre tenta evidenciar mais tudo que é mais trágico, porque Sim. isso traz mídia, isso dá mais Sim. audiência do que Dá mais notícias audiência e elas boas. ganham com audiência, né? As Isso. mídias, né, convencionais, então, E as televisão, redes sociais elas também ganham com estão usando audiência. isso. As redes sociais também Sim, estão usando isso. YouTubers, pessoas que estão usando. E, infelizmente a gente é negativo e a gente gosta de consumir coisas que são negativas e isso acaba depois influenciando a gente, mesmo tendo uma vida estruturada, mesmo você tendo uma cabeça, você acaba se sim, sentindo. Porque não tem jeito. Se você escuta coisas boas, você vai refletir coisas boas. Se você está escutando coisas ruins, por mais que você fale, isso não me afeta, uma hora vai refletir, porque tá entrando ali no teu DNA, no teu subconsciente, aquilo tá ficando, aquelas palavras isso, estão ficando ali gravadas, e uma hora ou outra vai emergir. E nessas horas a gente não sabe como o nosso corpo, como a nossa mente, como o nosso subconsciente vai reagir. Tem pessoas que vão ter pesadelo, tem pessoas que vão se sentir mal, vão ter crise de ansiedade, crise de pânico. Cada um vai reagir de um jeito para que o nosso subconsciente mostre, olha, essa mensagem não tá chegando legal aqui, né? Isso aí isso, não tá bom, né? Então, eu acho que exatamente. talvez, né, dentro de tudo isso que você falou, esses episódios de crise são até positivos, né? Na hora pode ser terrível você passar por esse Sim, momento de na hora é crise, muito ruim, mas é uma forma mas que eles a gente precisam, tem. a gente precisa fazer com que essa dor, esse incômodo e essa crise ela é ruim, ela realmente é muito ruim, Evelyn. Mas a gente precisa fazer com que esse algo ruim se transforme em algo bom, em algo positivo, em um ponto de mutação, tá, Isso, é Paula? um A gente fala sinal de que muito a sobre gente ponto de tem. mutação, É um sinal de que a gente né? tem A que gente mudar tem a algo, né? possibilidade, exatamente. E aí isso precisa te levar para esse lugar, né? De olhar para dentro, de tentar entender exatamente o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando, né? O que é que está me levando a isso? E como, principalmente, né? O como eu acho que é uma coisa muito interessante. Como eu posso transformar isso? Isso. Que a transformação, o grande gancho da transformação e a grande maravilha que é a transformação é exatamente isso. É você sair do ponto A, que é aquilo que está te incomodando, para um ponto B, né? Que é aquele lugar onde você quer chegar. Mas para isso, você precisa olhar para dentro. Então, falando sobre as conexões,
Se você está se conectando muito, ouvindo coisas que não são boas, se você está vivendo em um ambiente que não tem pensamentos, falas e sentimentos positivos, se você está o tempo todo conectado com o que a mídia fala de negativo no mundo, tanto no coronavírus como antes do coronavírus, como depois de tudo isso passar, obviamente você vai estar vibrando nessa mesma sintonia. Né? Os nossos pensamentos, eles são ondas, são frequências de onda. Então, se eu sou aqui uma frequência de onda, eu tenho várias frequências de onda na minha mente, e eu estou me conectando com coisas que não são evoluídas, que não são mais humanizadas, humanitárias, e que elas não me levam para esse lugar B, que é onde eu quero chegar, Evelyn, obviamente você vai se sentir mal. Corpo é a mesma coisa. Se você só está comendo coisas que não são boas, cheio de toxinas, cheio de hormônios, cheio de pesticidas, né? Com muita quantidade de gordura para tudo isso, o seu corpo também não vai reagir tão bem. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente olha, tudo que a gente escuta e tudo que a gente pensa é uma espécie de nutrição. Está nutrindo quem eu sou. Quem é esse eu? É o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Então, verdadeiramente, você selecionar aquilo que você come, que você ouve, que você vê, que você sente, é muito importante. Muito importante. Isso é um cuidado que a gente tem que ter cotidianamente. Acho que Mesmo, até assim, as a gente tem que pessoas que estão ao trazer nosso para redor dentro. influencia também, né? Porque Muito, se muito. você sempre tá ali positivo, mas você tem uma pessoa que tá do seu lado negativa, você fala um projeto para essa pessoa e fala, isso não vai dar certo e tal. Que é acho que uma diferença de uma pessoa que te aconselha para você não se dar mal, mas tem aquela pessoa que sempre nada tá bom também, né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado também com essas pessoas que estão ao nosso redor, que ficam ali, né, parecendo aquele diabinho no seu Isso. ouvido o tempo inteiro, te botando para baixo, cortando, né, a tua autovibração, porque isso também influencia, né? Às vezes a gente acha Sim. que não, mas como diz aquele ditado, diga com quem andas que te direis quem és, reflete um pouco isso, porque às vezes você acaba se botando para baixo e às vezes sem perceber, porque tem uma pessoa que está do seu lado que não vê as coisas de forma tão positiva assim e acaba influenciando na sua forma de pensar, né? Por isso é bom a gente Isso. buscar pessoas que são positivas. Eu, no meio dessa crise, por exemplo, eu tenho conversado bastante com uma amiga minha, que ela tá aqui na Austrália também há um pouco tempo, e que ela é uma mulher de business também e tal. E é muito legal conversar com ela, que é a Cibele, ela, não sei se ela ainda tá aqui ou não, porque aí a gente tem uma troca, assim, sempre de coisas bem positivas, né? Ela mora perto de mim aqui, é tão engraçado, a gente não pode se ver durante essa quarentena, mas ela mora aqui pertinho. E ela sempre tá, assim, me mandando coisas legais. E acho que foi esse domingo, ela me mandou lá vários conteúdos para mim ler, coisas bem legais, assim, sobre planejamento de business e coisas, assim, legais que vão servir para mim desenvolver, né, um novo conhecimento. Então, é uma pessoa que está me botando para Isso. cima porque ela está preocupada em compartilhar conhecimento, coisas que vão me gerar um outro. Eu tô com a palavra em inglês, um outro skill, uma outra habilidade. Outra é, habilidade. e isso vai ser positivo na minha vida. Isso é um conhecimento que vai me levar para frente e adiante. Ao invés da gente estar trocando aquelas mensagens de assim, nossa, você viu quantas pessoas morreram? Nossa, você. É isso que eu tô falando, sabe? Se você tá tendo pessoas que Sim. estão assim, te mandando coisas negativas. O que que eu fiz agora com esse negócio do coronavírus? Ontem mesmo saiu a notícia e o pessoal não compartilha isso, olha. Saiu a notícia, são 3 dias aqui que em South Australia, 0 casos de coronavírus.
Eu achei essa Sim. notícia sensacional. Eu compartilhei para todas as pessoas que eu tenho contato, porque eu acho assim, gente, isso é uma notícia boa. Vamos falar sobre isso. Maravilhosa. 3 dias sem É nenhum caso. Isso maravilhosa. significa se a gente continuar assim uma semana, mais alguns dias, quer dizer, eles vão começar a aliviar e aí a gente vai sair dessa quarentena super restrita, a gente vai ter mais liberdade. Então a gente tem que celebrar esse tipo de notícia boa. Mas as pessoas Sim. preferem focar naquela notícia de que, ah, não sei quantas mil pessoas estão morrendo, não sei quantas, sabe? Não, eu vi outra notícia esses dias que eu compartilhei super, que é aqui na Austrália, em Melbourne, no estado de Victoria, e em Queensland, é o primeiro lugar no mundo onde já está sendo testada em humanos a vacina para o coronavírus. Eu não Isso é vejo eu não incrível. vejo as pessoas compartilhar essa Por que que isso está notícia sendo noticiado o no da tempo inteiro? Por que mídia. que não está em cinco? Então, Entendeu? Então, justamente, esse tipo não de dá mídia. pensamento que a gente precisa ter. Qual tipo de. Veja o que, que as pessoas que estão ao seu redor estão compartilhando com você. Se elas estão compartilhando. É Porque isso mesmo. todas as coisas que acontecem têm um lado bom e um lado ruim. Tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. E a forma como a gente enxerga vai depender do ângulo que a gente está olhando, né? E eu acho que se a gente está buscando algo melhor para nossa vida, a gente tem que tentar olhar pelo ângulo melhor da situação, né? Não no cenário E pior. aí que entra a escolha, né? E entra o sistema de crença, sabe, Evelyn? Porque primeiro eu posso escolher, não é? Sim, Com o que eu quero me conectar, que é aquilo. O que é que eu quero ouvir, o que é que eu quero ver, o que é que eu quero viver, sentir e pensar. Com quem eu quero andar, né? Aonde eu quero chegar. Tudo isso são conexões que a gente escolhe fazer. Mas essas escolhas, muitas vezes, elas são pautadas por um sistema de crença que está muito enraizado. Por isso que é importante o trabalho do autoconhecimento. Porque às vezes nós temos crenças que a gente nem sabe imagina que que tem tem. e que elas nem imaginam que tem. Só no trabalho de autoconhecimento mais profundo é que a gente percebe que, nossa, realmente eu tenho esse tipo de crença e é isso que está me levando, né, Uhum. a me conectar com, com essa escassez. Porque, de fato, por que uma pessoa tem a possibilidade de se conectar com uma coisa boa, ela escolhe se conectar com uma coisa ruim? Por quê? A gente precisa começar a se perguntar esses porquês. A gente precisa começar a se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente abre a possibilidade para mudança, para transformação. Só a Verdade. partir desse autoconhecimento é que a gente abre uma porta para uma real transformação da alma. E é isso que a gente precisa se conectar e ficar atento mesmo. Pelo menos se perguntar por quê? Por que mesmo que eu estou num momento como esse tão conectada com todas essas notícias ruins? Por quê? O que é que dentro de mim me leva a me conectar com isso? Porque toda a nossa ação ela é pautada por esse sistema de crença. Uhum. Então, quando você começa a se perguntar esses porquês, você começa a falar, nossa, tem alguma coisa aí que eu preciso olhar com mais cuidado, com mais amor, com mais carinho. E olhar para a gente não é um olhar julgador, sabe? De certo e errado, de punição. Meu Deus, eu só olho para essas coisas ruins, é porque deve ter algo ruim dentro de mim. Não é esse Né? olhar, é um olhar amoroso. A gente precisa ter um olhar amoroso para as nossas emoções, para a gente, de acolhimento, sabe? Nós chegamos até aqui porque nós somos quem nós somos. Então, que bom que de alguma forma nós fomos quem nós fomos, inclusive na nossa sombra, digamos assim, Isso. naquilo que nos limitou. Porque isso me levou ao dia de agora, a esse momento em que há uma possibilidade de olhar para tudo isso de uma forma diferente. Muito bem. Gente, o papo tá muito bom, mas eu depois quero tentar salvar essa live aqui pra gente poder manter ela. Então a gente pode abrir para as perguntas do pessoal, né? Pra gente ter uma interação com quem tá aqui. Se você está aqui, eu acho que tem algum negócio aqui de pergunta, Isabela, é que aparece um quadradinho, eu vou clicar aqui para ver o que que aparece.
Eu não sei se vai travar ou não, deixa eu ver. Ah, não, eu pensei que era alguma coisa, não é. Só clicando. Agora eu não sei. Ups, deixa eu ver. Não sei voltar. Ok, aí. Não, pensei que era alguma coisa de pergunta ali. Se for, não sei. Se vocês quiserem mandar pergunta, manda aqui no comentário mesmo da live, que fica mais fácil para eu ver sobre o que a gente falou, ou qualquer outra coisa que você queira dividir nesse momento. A Paula comentou hoje bastante aqui, fiquei feliz que ela compartilhou, né, as sensações dela quando ela teve Sim, ansiedade. muita Teve. gratidão, viu, Paula? Porque, olha, não é todo mundo que compartilha, né? É muito fácil a gente compartilhar, estou ótima, tá tudo lindo, fotos maravilhosas no Instagram, tá tudo perfeito, não é? Não é todo mundo que compartilha um, uma situação de fragilidade. Eu acho muito incrível, eu honro demais essas pessoas e acho, inclusive, que são pessoas extremamente fortes, porque compartilhar e assumir que, olha, eu estou tendo esse problema, isso me afligiu muito, foi terrível, como ela falou. Isso é muito incrível, porque ela está muito aberta para uma transformação, ela confia, né, nas pessoas, e ela sabe também que o compartilhar dela pode ajudar outras pessoas. Então, olha, assim, muita gratidão mesmo, assim, do fundo do coração, porque eu costumo dizer que somente as pessoas elevadas têm essa coragem de compartilhar, porque às vezes o meu sofrimento, Evelyn, pode realmente ser o sofrimento do De outro. outra, Né? E verdade. é somente quando eu compartilho algo que me dói que eu dou espaço para essa transformação. Então a Paula, ela está muito perto de transformar tudo isso, Verdade. porque ela já conseguiu compartilhar e já pediu ajuda, né? Tem um comentário aqui que eu quero ler, que é da Sol Moura, que ela falou: minha terapeuta é linda, como é bom te ouvir. É Ah, bom recebê-la aqui beijo, também. Sol. Veio uma pergunta aqui, deixa eu clicar, da própria Sol. Ela perguntou o que fazer quando você escolhe se desviar do noticiário, mas tem alguém da sua casa que passa o dia na TV e falando disso. Olha, excelente pergunta, porque isso acontece demais. Porque a gente escolhe um caminho, tá, Sol? E nem sempre todo mundo vem com a gente, né? Uhum. Às vezes o caminho é só nosso, é individual. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar e entender que o outro está em um momento diferente do seu. Porque o que acontece na maioria das vezes? Eu entro num estágio de mudança, de transformação, que eu percebo, que eu entendo, que eu digo que é melhor, e olho para o outro, e o outro está num estágio diferente do meu, em que eu considero que aquilo não é bom. Então, Uhum. às vezes, a primeira coisa que acontecem algumas brigas, então, e muitas acusações, tipo, você não era para estar fazendo isso, e blá, 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 né? Permita o outro ser quem ele é, estar no estágio em que ele está, respeito, né? Assim como a pessoa precisa respeitar o seu. Então, você pode conversar com essa pessoa e falar, olha, pessoa, eu estou no momento em que eu preciso de manter minha calma, eu estou conectada com outras coisas. Ver isso não me faz bem. Então, é explanar, conversar com muito respeito, sem esse olhar julgador, de você deveria fazer o mesmo, porque é por isso que você está assim, sabe? Quando você vai conversar com uma pessoa, Evelyn, já falando essas coisas, você já entra no estado de defesa do outro. O outro Uhum. não quer muito acolher aquilo que você está falando. Então, você traz para o eu. Eu preciso. Isso me faz mal. Isso não me faz bem. Você traz para o eu. Você Uhum. explica para a pessoa com muito cuidado, com muita amorosidade, com muita calma. Então, você fala, olha, isso não me faz bem. Se você puder, pelo menos não falar para mim, eu já te agradeço, já vai me ajudar muito. E nos momentos em que você se sentir conectada com essas emoções, com esses noticiários, de alguma forma você escutar, você realmente vai precisar, como está todo mundo na quarentena, né?
Você vai precisar ir para o seu quarto e, de fato, se conectar com você. Então, vai meditar. Você precisa rapidamente transformar aquela emoção, aquela sensação que veio negativa. Então, você escolhe a sua conexão. Vai escutar uma meditação guiada, vai fazer uma coisa que você gosta, escutar uma música, escrever, fazer aquilo que a gente falou na live passada, que é escrever, que é muito importante você colocar para fora aquilo que você está sentindo. Vai fazer alguma coisa que você gosta já imediato. Porque se você entrar no embate, você vai estar se conectando ainda mais com uma emoção ou com uma frequência que ela não está te fazendo bem. Vai criar outro Aí você conflito precisa... ainda, né? E vai criar outro conflito e vai permanecer na mesma coisa, que é conectada com algo que não te faz bem. Outra coisa que eu penso assim, né? Se a pessoa tá no time contrário que você, tenta trazer para o seu time, né? Eu acho que tem como às vezes a gente influenciar. Se aquela pessoa está te influenciando, e você não Sim, está achando legal, seja influência para aquela pessoa, né? Tenta trazer ela para o seu isso, time, tenta mostrar o quanto é bom. Por exemplo, se ela está ali assistindo um noticiário, ela quer ficar o dia inteiro assistindo um noticiário, por que que você não convida a pessoa a assistir outras coisas interessantes com você? Né? Não sei, sim. descobre, sei lá, a pessoa gosta de cozinha, tenta ver algum programa legal de TV sobre culinária para você assistir junto com essa pessoa. Fala, fulano, vamos assistir tal coisa? Ah, sei lá, a Ou pessoa... vamos cozinhar, fazer uma comida bem É, delícia. porque nesse momento as pessoas estão precisando de distração. Às Sim, vezes ela acaba focando a distração dela em algo que não é tão positivo. E talvez se você achar exatamente. alguma motivação nela para mudar o foco dela, você não precisa nem discutir, mas o fato de você só convidar ela para fazer coisa diferente, talvez mude a forma daquela rotina diária que a pessoa está tendo de ficar ali grudada naquele noticiário, né? Eu vejo nessa situação que muitas pessoas estão fragilizadas e precisando de atenção, e às vezes a gente foca a atenção da gente em noticiário, porque como eu falei, a gente como ser humano tende a ser mais Sim. negativo e a gente acaba focando em notícias negativas e notícias boas acabam passando batido. Você pode ter no jornal 10 notícias, 9 serão positivas, uma terrível. As pessoas só vão lembrar da notícia terrível que teve no noticiário. E os noticiários só vão repetir infinitamente essa uma notícia ruim, né? Então é E fica ali difícil. o dia todo só passando isso. Então, quando a gente busca, né, esse caminho da transformação, quando a gente busca ter essa luz, que a gente chama de luz na nossa vida, né, que é essa conexão com esses sentimentos mais elevados, a gente precisa entender uma coisa, um conceito chamado autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas coisas na minha vida. E o outro é responsável pelas coisas na vida dele. Eu não posso mudar o outro. Mas se eu sou luz, eu preciso que essa luz ela emane para onde eu estou. Não tem jeito. Se você estiver numa casa escura e ligar o interruptor da sua casa e ele estiver funcionando, aquela luz ela vai verdadeiramente iluminar todo o ambiente. Não tem sombra que consiga existir quando a luz ela entra. Então, se eu sou esse canal de luz na minha casa, eu preciso pensar, como a Evelyn falou, o que é que eu posso fazer? Não esperar pelo outro. Quando você deixa tudo na mão do outro e quando você diz, o outro é que está me influenciando, nunca é o outro, gente. É, É gente, sempre escolhendo. a partir de nós. Né? O outro às vezes é difícil, o outro pode até ser difícil, mas quando você é luz, você ilumina o ambiente em que você está. Não tem para onde correr. Então, é tentar descobrir o que é que o outro gosta, como a Evelyn falou. Se o outro gosta de culinária, vamos assistir um programa de culinária, ou vamos cozinhar, né? Se o outro gosta de cuidar de planta, vamos lá cuidar de planta. Tenta, se você quer interagir com essa pessoa na sua casa, tenta encontrar o ponto comum que você goste e que ele goste também, ou ela goste também. E a partir disso, criar uma conexão positiva. Porque todo mundo que mora numa casa tem um ponto comum. E é nesse ponto comum, positivo, que a gente vai trabalhar.
e não no ponto comum negativo, ou que dê atritos e traga mais conflitos nas relações. Tendo em vista que muitas pessoas estão passando mais tempo juntas do que o que passavam antes, muitas pessoas estão com sentimentos, digamos, volúveis nesse momento, né? Vulneráveis, então tende a ter um pouco mais de reação. As pessoas estão com menos paciência, então está tendo que, né, reagir mais, as pessoas estão com os nervos mais à flor da pele. Então, você precisa encontrar o ponto comum positivo nessa relação e trabalhar nele. Não tem outra solução. E se a coisa for muito inviável, porque tem gente que realmente escolhe estar conectada com coisas que são extremamente negativas e ok, é uma escolha dela, você precisa escolher a sua. Verdade. Todo Você mundo é tem a opção responsável de pela escolha. sua. Aí vai Todo pro mundo tem a opção de quarto, escolha. bota um fone de ouvido que você não precisa ficar ouvindo a TV, escuta outras coisas que você vai te fazer bem, arruma o Exatamente. seu jeito de Aí bloquear. vai organizar o seu armário, vai escutar meditação, vai escutar coisas engraçadas na internet, porque o riso, ele traz muitas sensações boas, positivas, traz muita, né, até no nível hormonal também. Então, vai fazer qualquer coisa em que você possa fazer sozinha, em que isso te traga uma conexão mais elevada. Vai meditar, vai fazer. Se não, eu não gosto de meditar, eu não sei meditar. Vai fazer uma oração, vai rezar, seja lá como é a sua Até crença, ou vai cantar. mentalizar, cantar, vai mentalizar coisas maravilhosas acontecendo no mundo para você. Cantar, vai tomar um banho, vai ter o seu momento de autocuidado, vai fazer umas maquiagens lindas como a Evelyn faz, né? Vai lá aprender com os pincéis, vai fazer coisas que para você te deixam mais calmas, mais conectadas e mais feliz mesmo, porque tem muitas pequenas coisas que trazem felicidade, deixam a gente mais feliz no âmbito geral. E a gente Exatamente. precisa olhar para isso. Exatamente. Gente, olha, falta 1 minuto e 30 segundos para acabar essa live. Hoje eu tô de olho aqui. Quero mais uma vez agradecer a Isabel. Terça-feira que vem vamos estar aqui novamente. Então a Isso gente vai estar mesmo. tentando sempre trazer essa live para vocês enquanto está nesse período de quarentena. Vocês não ficarem sozinhos, a Isabel não vai abandonar a gente. Nós não vamos abandonar Não, vocês, jamais. estamos juntos. E mandem suas perguntas para a próxima live. Vocês podem também dar dicas de temas, pode mandar mensagem que a gente vai tentar sempre trazer assuntos que falem ao coração de vocês, que possam trazer essa positividade e elevar a alma. Isabel, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Gratidão por você estar aqui. Não tem nem palavras para agradecer sempre. E muito obrigada por ter aceitado fazer parte desse projeto, que já virou um projetinho nosso de toda semana Já estar virou um aqui. projeto.